A gente vai ter aula nessa primeira metade da aula, vai ter um intervalo, depois vai vir a superintendente de clima aqui de Paracambi para falar com vocês. Então já vão pensando nas dúvidas. E nada melhor do que a gente falar do ODS 13, que é um dos principais do projeto, que é a ação contra a mudança global do clima, né? E esse ODS ele tem como objetivo adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os impactos. Só que a gente precisa entender a história um pouco do planeta para poder falar sobre mudança climática. Porque tudo que a gente está vendo hoje com o planeta, ele já passou. Então o planeta já foi muito mais quente, como também já foi muito mais frio. E é um ciclo, tudo é cíclico, né? Então tem os períodos, as eras glaciais e os períodos interglaciais. Então, período de muito gelo, período de pouco gelo. E isso acontece sempre. Então aqui, ó, também chamados de eras do gelo, acontecem várias vezes na história da Terra. Isso muda em ciclos de cerca de 100 mil anos. Isso era naturalmente, né? Mas aí com a mudança do clima a gente está antecipando. Então o que acontecia de 100 mil anos para acontecer de novo tá, tipo, dando uma encurtadinha, assim. Durante esses períodos, as temperaturas globais caíram muito e grandes áreas foram cobertas por gelo. E aí todo mundo que assistiu a Era do Gelo entende que foi nesse momento que teve as migrações, permitiu os animais percorrerem outras áreas. E aí um exemplo, a última grande era glacial terminou há cerca de 11 mil anos. Só para registro de informação, né? E naturalmente esses períodos mexem com a vida, porque a gente está mudando temperatura. E aí a gente já teve até o momento 5 grandes extinções. 5. Eu vou pular alguns dados porque a gente não tem o tempo todo da aula, senão não vou conseguir dar tudo. Mas aí, por exemplo, na primeira, 85% das espécies marinhas morreram, então é muita espécie. A segunda foi 75%, a terceira foi uma das mais fortes, né, que foi 96% das marinhas e 70% das terrestres. E a penúltima foi 80%. E todas as causas são sempre mudança do nível do mar, um vulcão, e aí bloqueia a luz, e aí as plantas não crescem, os animais não têm o que comer e morrem. Então, quando teve a extinção dos dinossauros, não foi porque o asteroide caiu neles, eles morreram. Foi porque caiu, gera aquela coluna de fumaça, bloqueia a passagem do sol por dias, e aí as plantas morrem, os animais comem as plantas morrem, os animais comem as plantas morrem, e aí tudo vai morrendo. O que é mais resiliente é o oceano, porque independente do que acontece em cima, né, dentro de um certo limite de temperatura e etc., a vida acontece ali. Se você olhar em cima da água, tá uma tempestade, embaixo tá só a vida normal, os peixes lá marolando de boa. Então essa última foi há 66 milhões de anos atrás. No Brasil a gente tem vários registros de fósseis e tal, então que datam dessa época. E aí a maioria dos animais não aviários foram extintos, né? Aqueles que conseguiam voar conseguem se deslocar e conseguem fugir. Então a gente tem algumas espécies que hoje ainda têm parentes, não são as mesmas espécies de 66 milhões de anos atrás, mas tem uma relação ali com aqueles animais lá do passado. Então tem muitas baleias, muitas aves mesmo, os pássaros, tanto que o sistema de respiração das aves é diferente do humano, de ter um pulmão. Eles têm sistemas conjugados, né? Enfim, e aí recentemente descobriram no México essa cratera de Chicxulub, onde foi que teve a queda desse asteroide. E aí levantou poeira, bloqueou o sol, esfriou tudo, matou as plantas. E aí aqui, ó, o amor acontecendo. Tá vendo? Vou te amar por 1000 anos. Aí vocês, ó, casal, tem que... Papo reto. Não, pô, estimulando o amor apenas. Love's in the air. Só que aqui, pra gente entender como a vida chegou e se desenvolveu, a gente tem que entender como é que o clima funcionou para a vida prosperar. Então a gente tem o famoso efeito estufa, que todo mundo já ouviu milhões de vezes, mas talvez nem sempre entendeu. E é basicamente o que fez a vida acontecer.
Sem ele, o planeta ficaria muito frio ou sofreria com ondas de radiação solar. Então é isso que protege a gente ali, junto com a camada de ozônio. Então, naturalmente, o efeito estufa é como se fosse um cobertor. Então, se a gente está com muito frio, a gente coloca mais camadas sobre a gente para não perder calor. Então, quanto mais camadas, mais quente fica porque o calor está retido. E isso é a mesma coisa no planeta. Então, o efeito estufa quanto mais gases eu tiver na atmosfera, mais espessa vai ser essa camada, naturalmente eu vou reter mais calor. Então aqui, ó, com uma camada menos densa, o calor vem, parte fica aqui retida, parte reflete no oceano, na própria atmosfera e vai para fora, volta. Com mais, o efeito estufa com mais gases na atmosfera, esse calor bate e ele reflete aqui, ó, ele não consegue voltar, uma menor parte sai. E aí naturalmente vai acumulando calor. Então, o mesmo efeito que fez a vida proliferar aqui também pode ser o que vai fazer a gente perder a vida. A gente ser humano, né? Porque se for parar para pensar em vida, no geral, vai continuar. E aí, tem toda a teoria lá de que aconteceu a vida na água. Em algum momento, as bactérias que viviam ali conseguiram começar a produzir oxigênio. E aí foram milhões de anos produzindo oxigênio para a atmosfera, até que essa vida conseguisse migrar, vida biológica, né, para a Terra. Aí mais milhões de anos, só que um grande fator da vida da Terra são as plantas. E como as plantas produzem seu próprio alimento? Qual é o nome do processo? Fotossíntese, né? E aí, alguém aqui nunca viu essa reação química aqui? Quem teve aula de química aqui na escola? Ninguém? A Thaís, ela sim. Perdão, gente, se eu tive química. Eu tive química sozinha. Então, as plantas, elas não se alimentam de outros seres como a gente, né? Então a gente viu até no vídeo de ontem que elas não pegam lá carboidrato, proteína do solo, porque isso é muito grande para ela absorver, então ela pega esses micronutrientes, que quem quebra são os micro-organismos que estão lá no solo, fungos e bactérias. Uma vez disposto, ela utiliza disso pelas raízes para coletar água e nutriente. Por quê? Porque ela precisa gerar o alimento dela. E aqui a gente tem a reação, ó. Ela coleta esses nutrientes, água, 6 moléculas de água e 6 moléculas de CO2, faz o processo de produção energética que gera glicose e 6 de oxigênio. Então, para cada molécula de CO2 retirada, é uma moeda de energia para ela e 6 de oxigênio que volta para a atmosfera. Então, é como se eu respirei, soltei, quando eu soltasse, saísse 6 vezes oxigênio e 1 de CO2. Então, assim, é um processo respiratório que a gente não conseguiu criar uma máquina que faça isso. É uma parada, tipo, muito única da natureza. E o sonho do ser humano é conseguir replicar, mas a tecnologia que vai salvar a gente é a tecnologia que já existe, né? Que se chama árvore. E aí, por isso, a importância da água, né? A água no solo, então a ausência de água, não acontece isso. E aí fica com menos energia, menos fotossíntese, menos CO2. Entendido isso, tem outras questões que também ajudam a gente a pensar no meio ambiente, a visualizar como as coisas acontecem no meio ambiente. Então, por exemplo, alguém já viu essas marcas aqui, ó, pelas árvores, acha que talvez possa ser uma doença ou alguma coisa. Na verdade, são líquens, né? É um tipo de vida que acontece. Ele não mata a planta, ele só usa a planta de suporte. E é uma associação entre algas e fungos que vive ali, ou algas e bactérias. Há controvérsias, né? Mas sempre essa combinação entre esses dois organismos. E eles são bioindicadores, ou seja, biovida é indicador que indica algo, né? No caso, a qualidade do ar. Então, todo lugar que vocês forem e perceberem esse tipo de vida aqui nas árvores é um sinônimo de que aquele ar está muito puro, porque eles são muito sensíveis ao CO2. Então, na presença de muito CO2 no ar, eles acabam morrendo. Esse daqui é o que a gente acha que é o mais sensível, né? Mas sempre que tem uma combinação assim, também é um ótimo sinal. Esse é um pouco mais comum.
mas todos eles indicam a qualidade do ar. E aí, se você for na floresta ou em alguma rua bem arborizada, assim, é comum ver em poste, nas árvores, e aí se você for numa via movimentada, tipo, o poste tá pelado, nem musgo cresce, né? E também esses musgos absorvem os nutrientes diretamente do ar, também são usados para medir presença de metais pesados, chumbo, cádmio, mercúrio. Tudo isso daqui é extremamente tóxico para a gente, né? Então a gente tem como avaliar tanto por meios laboratoriais quanto usar as próprias vidas que existem ali. Então, será que um rato presente no ambiente me indica algo? E aí, o que vocês acham? Esse rato que a gente conhece, ele não é um rato nativo, né? Então, naturalmente, indica que é um animal bem adaptado ao meio urbano, à poluição. Então, tendo a presença dele, você sabe que ali, tipo, ok, tem um animal que é resiliente à poluição. Será que tem algum que não é? Aí não tem. Então, você sabe que ali consegue perceber que mais animais da condição de resistência estão vivendo. Então, é um meio ambiente que não é tão propício assim, pode ser melhorado. E a gente pode pensar isso até nos rios. Então, tem certos tipos de vida que tu fala, caraca, como é que esse bicho tá nesse rio todo poluído? Mas tem vida que se cair uma poluiçãozinha já se perde. Então, a gente observar o tipo de vida que existe no meio ambiente também vai mostrar pra gente quão preservado ou não tá aquele ambiente. Quando você passa no rio, tá cheio daquelas algas assim, cobrindo o rio. Aquilo ali é um sinal claro de que aquele rio tá muito poluído. Porque aquelas algas, elas dependem dos nutrientes que estão na água, então se tem muito nutriente e aí a gente pode usar esgoto, significa que tem muito esgoto naquela água, por isso que as algas estão se proliferando e cobrindo todo o espelho d'água. Ah, mas são plantas. Porém, quando você cobre o espelho d'água, a luz também não entra na água, aí não tem fotossíntese na água. E aquela história de que a Amazônia é o pulmão do mundo, isso foi um mito, é um mito hoje, né? A gente sabe que o pulmão do mundo é o oceano, porque as algas produzem mais oxigênio do que as florestas. Porque as florestas, ao mesmo tempo que elas produzem, elas consomem também. Tá bem equilibrado, assim, a produção e consumo. No oceano não, é produção a todo vapor. Alguém consegue lembrar algum animal que vocês veem no cotidiano aí? Parece em casa, assim? Jacu é uma ave tipo uma galinha, não é? É uma ave, certo ponto, ameaçada, assim. Tucano. Tucano é nativo, jacu é uma ave gigantesca, parece uma galinhona com o maior rabão, assim. Ah, tipo um calangozinho. Isso. Ela vê quase um bichinho do Jorge. Então, o calango, ele é mais resistente às áreas, né, que sofrem. Já o jacu, não, é um pouco mais sensível. Então, geralmente, onde aparece o jacu é um pouco mais preservado, tem com certeza mais floresta. Tem mais outro bicho que aparece na casa de vocês aí, que vocês lembram? Mas onça, assim, que tem assim. Mas aparece na tua casa lá, onça? Não, mas lá atrás é mata fechada. Tem até lá. Ah, gente. Pô. Não conhece, não, gente? Mas o quê? Não aparece bicho na casa de vocês, não? Hã? Pô, gambá. Gambá é um animal que, coitado, se eu pudesse, eu pegava e falava assim, você vai ser, agora, parar de ser humilhado e vai ser exaltado. Ouriço, né? Vou falar do ouriço depois, então. Aqui na fábrica a gente tem muito, tem árvores, É. assim, é sempre uns 10, assim. O gambá, ele faz o papel sujo da limpeza na cidade, né? Porque o gambá come caramujo africano, come barata, come cobra, come um monte de outros bichos que são vetores de doença. E aí, além disso tudo, ele também é resistente a veneno de cobra. Então, a gente tem um animal super forte, que é um marsupial, que é da família dos cangurus. Família não, né? É parente do canguru, então até certo tempo o animal se desenvolve ali na mãe, na bolsa, e depois ele tem fase de desenvolvimento fora da barriga, né? Igual a gente tem o desenvolvimento completo. E aí tem até estudo fazendo pesquisa para saber se você consegue usar essa proteína que faz o gambá ser resistente a veneno no ser humano, para casos de acidente com cobras. Apareceu lá em casa, Tem um período que eles ficam muito reprodutivos,
que é um período do ano. E aí, por que que na cidade tem muito mosquito, muito rato, muita barata? Porque os predadores desses animais a gente não permite que eles vivam. Então, quando aparece um gambá que come esses outros animais, aí o pessoal quer matar. Aí, às vezes, aparece um sapo que come barata, come mosca, come alguns insetos voadores. Aí o pessoal tem medo, quer matar. Então, aí cria-se um desequilíbrio, né? Então, prolifera muito mosquito, porque o ciclo dele de vida lá são 7 dias. Então, se você tiver uma caixa d'água com uma frestinha, um vaso de planta, ele vai reproduzir. Mas você não tem quem come esses mosquitos. E aí a gente sofre, né? Com os períodos de verão com dengue. Só que não é algo recorrente dentro da floresta, porque ali tem a cadeia alimentar acontecendo. Então, nenhuma população fica muito grande. Por isso que a cidade tem esses distúrbios aí. Mas acho que todo mundo soubesse conviver bem com os animais. Até algumas cobras mesmo que não têm veneno, acabam sofrendo pela influência, né? Então, a mídia consegue manipular um pouco do pensamento da gente. Então, quando você faz um filme Anaconda, quando você tem a personificação do animal cobra como um pecado, como quem desvirtuou na questão religiosa, você traz uma carga de valor para o animal e desconsidera a função que ele tem. Por exemplo, os sapos têm venenos, né, nas glândulas que fica tipo no pescocinho dele. Eu até fotografei um pequenininho amarelo que também é bem venenoso. Só que se você, tipo, tu pegar assim e ele te atacar, você não vai morrer envenenado, porque ele não injeta veneno. E se ele não injeta veneno, ele não é peçonhento. Se você comer o sapo, você vai morrer. Mas se ele, tipo, não vai ser uma parada que você vai morrer. Diferente de uma cobra te picar, ela injeta o veneno em você. O escorpião, se te ferroar, acho que é isso, ele vai injetar veneno em você, então ele é peçonhento. E aí, essa é a grande diferença, né? Os sapos, eles desenvolveram essa técnica para não morrer dos animais grandes que comiam eles. E aí, naturalmente, alguns predadores pararam de se alimentar dele. Foi uma técnica. E aí, os indígenas têm uma tradição de... Alguém já ouviu falar do sapo flecha? É um sapinho bem colorido, bem bonito, que os indígenas... ele é bem venenoso. O sapo flecha é. Eu não sei qual era o do filme. Era um rosinha. Aí no final do filme Não, ele não era venenoso. ele não é rosa, não. Ele é pequenininho, bem colorido. E aí os indígenas, visualizando, né, como acontecem as coisas na natureza, identificaram que ele tem esse veneno, então começaram a passar a ponta da flecha no sapo para caçar. E aí não era uma quantidade suficiente para eles serem intoxicados. E aí virou o sapo flecha, então em guerras e caça eles usam o veneno do sapo. Tipo, sapo, ele tem o veneno, ele nasce com ele, tipo, os peçonhentos, ou é pelo que ele come? Não, nasce com ele. Então a cobra pode se alimentar de um rato, pode se alimentar uma jiboia ali de uma galinha. Na jiboia não tem veneno, né? Mas, tipo, é diferente, é aquilo, é aquela forma ali daquele animal, independente do que ele se alimenta, sabe? É um mecanismo. E para quem acha que, tipo, a cobra ataca à toa, ela gasta energia produzindo aquele veneno. Então, assim, ela não vai gastar com qualquer coisa, só se ela se sentir ameaçada. Falta 2. Não, mangue é um ecossistema. Ó, vou recapitular. Ele falou Cerrado, Pampa, Caatinga, Pantanal. Os dois mais famosos. Tá faltando. E mais um. É isso daí. E a gente tá em qual? Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma com maior diversidade por quilômetro quadrado. Então, assim, pegamos 1 quilômetro quadrado de Mata Atlântica, tem mais bichos, mais vidas diferentes ali do que se você pegar na floresta amazônica, por exemplo. Apesar da floresta amazônica ser a maior, né? Mas é a Atlântica que está com mais biodiversidade e é a que mais sofre impacto, porque ela pega todo ali o litoral. Aqui é a Mata Atlântica, porque ela beira o oceano, né? E aí aqui tem uma cadeia de montanhas que bloqueia parte da umidade que vem do oceano. Então, naturalmente, é uma floresta muito úmida, uma floresta que não tem aquela separação de no outono cai as folhas, no inverno fica sem.
porque chove no verão, chove no inverno, é uma floresta que está sempre verde. Ambrófila densa, né? No termo técnico. E são solos pobres, porque como chove muito, naturalmente a chuva lava. Então, os solos daqui do Brasil, da Mata Atlântica, são, por natureza, solos pobres. Da floresta amazônica também. Ok, sabemos que estamos na Mata Atlântica e vamos voltar para o clima. Globalmente, o uso da terra, mudança de uso da terra e silvicultura representam cerca de 18% das emissões globais de gases do efeito estufa. Geral sabe que o boi polui, né? Vocês sabem como? Hã? Moleque. O boi expele... Porque assim, o boi ele não come o capim e tipo absorve o capim. Na verdade, o boi ele come o capim, aí no estômago dele, na barriga lá, tem várias bactérias que quebram esse mato e liberam os nutrientes que o boi precisa e depois ele expele. Tanto que o cocô do boi é só capim e água. Aí, só que o resultado disso é gás, metano, que é o mesmo gás da decomposição de lixo, que a gente vê em aterro sanitário, que é um gás muito poluente. E aí, naturalmente, quando a gente pensa na quantidade de boi que tem fazendo isso, e atrelado à retirada de floresta, né? Então a gente tira a floresta, bota boi que polui. Então é basicamente por isso o grande impacto da agricultura. Fora a quantidade de água que usa no corte do boi, né? No abatimento do boi, para fazer todos os processos, etc. Seguindo. Em 2023, as mudanças no uso do solo, ou seja, tirar o que é floresta para usar de alguma outra maneira, incluindo desmatamento, queimada, conversão de áreas para pastagem de lavoura, foram responsáveis por 46% das emissões. Ou seja, quase metade de tudo de gás de efeito estufa que a gente tem vem só da agricultura, né? Retirada de área para queimada, pastagem ou lavoura. Então a gente já consegue ver que aquele agro que falava que ele era tech, que ele era pop, que ele era tudo, ele também tem os problemas dele. Sem falar nas questões sociais de concentração de renda, falando só em meio ambiente, ele está contribuindo ali para a emissão de gases. Paralela a isso, com o desmatamento contribuindo sozinho para 1,4 bilhão de toneladas de CO2. Porque se tu tira essa floresta que passou muito tempo armazenando gás carbônico e tu derruba ela, aquele material vai se decompor e na decomposição vai gerar gás carbônico também. Sem falar nas indústrias, mas nem é tanto, se você pensar nas cidades. Quem polui mais são os transportes, então é ônibus, caminhão, carro, que é dentro de uma cidade é tipo o mais poluente, assim, pensando de todos os gases. Tô correndo, hein? Depois de uma discussão de como pode estar Tem um vídeo bom. Todo mundo já ouviu falar que o planeta não pode aumentar de 1,5 graus, né? Senão vai dar muito ruim para todo mundo. Mais para uns do que para outros, mas teremos problemas. E aí, como a gente estava falando de sapo de bromélia, tem quem fale que não é para ter bromélia porque dá mosquito da dengue, aí é mó mentirada também. Se alguém falar isso para vocês, saibam que não é, porque tem até informação aqui, ó. Mas aqui é falando do mosquito da dengue. A faixa ideal de temperatura para a reprodução e infecção do inseto é de 22 a 35 graus. Por isso que os mosquitos se reproduzem mais no verão, quando as temperaturas estão maiores. O ciclo do mosquito leva apenas 7 a 10 dias. A fêmea deposita o ovo em ambiente aquático para se desenvolver e é necessário ter uma temperatura do ar elevada para as larvas crescerem com a umidade das chuvas. Então, quem só suga o sangue para se alimentar são os mosquitos fêmeas que precisam da proteína que tem no nosso sangue para desenvolver os óvulos. Então, toda vez que você matou um mosquito, estava cheio de sangue, é sempre um mosquito fêmea, porque o macho não se alimenta de sangue. E aí as bromélias, como elas criam esses ecossistemas pequenos, ali outros animais colocam larvas, ali tem substâncias químicas que a própria planta produz, que faz com que esse mosquito não consiga sobreviver ali. Então, se falar que tem que acabar com as bromélias por causa da dengue, sejam ativistas.
E aí a gente pode falar de uma série de doenças, né, que vêm relacionadas à mudança climática. Então, quando tem um alagamento, tem leptospirose, tem a questão daquele verme do cocô do caramujo, que eu esqueci o nome. Quem é da biologia aí? Ninguém? Enfim, tem um verme que vem do caramujo africano também, que a gente pode adquirir em contato com aquela água. As diversas infecções, né, virais que pode ter na água, são tudo decorrente de mudança climática. Certos vírus e certos micro-organismos que estão dentro da floresta controlado, quando a gente desmata, a gente permite o contato com esse tipo de vida. Então, tem estudos que estão comprovando. Eu adoro essa matéria. Super vírus. Não é super fungo, não. Aqui, ó. Tem certo tipo de solo que estão congelados há muito tempo. E eles existiam vida ali. Só que com o aumento das temperaturas e esse solo voltando a descongelar, começa a se descobrir uma série de tipos de vida que ficou ali. E, pasmem, as bactérias, os vírus, eles podem ficar de boaça muitos anos ali inativos até que as condições voltem e eles consigam voltar. Tem uma discussão se vírus é vida, se vírus não é vida. Então a parada é bizarra e o tamanho é muito pequeno. E aí, ó, as temperaturas mais altas no Ártico estão descongelando o permafrost e potencialmente ativando um vírus que pode colocar em risco à saúde humana e animal. E ele passou 48.500 anos congelados. Então, assim, isso é um, né? Fora tem outros, não sabemos, pode ser que tenha. Então existe a tendência de que a gente tenha outras pandemias conforme o desmatamento e essas questões ambientais comecem a ser desreguladas, né? Sem contar problema respiratório de saúde que tu pode ter com poluição e etc, pressão, e aí vai embora. Aqui a gente vai ver como as mudanças climáticas elas matam também a parte histórica, cultural da pessoa, a parte social, né? Porque tirar a vida todo mundo sabe que tirou. Mas quem sobreviveu também perde. Essa história. Então a gente vai lutar. A gente não vai deixar isso aqui virar uma barragem para não acabar com essa história. Então a gente vai lutar por isso aqui de ser um museu ser aberto. Para as pessoas virem visitar ver a destruição que uma empresa da mineração causa para extrair o seu minério. Melhorar visualmente, às vezes, a água, até a aparência da água melhorou. Mas saiu agora recentemente, a gente, pouco mais de um mês atrás, um informativo da Fundação Renova informando que está proibido, né? Tomar banho, pescar na foz do... Imagina, pega a tua casa, fala assim, agora, depois de tudo que aconteceu, agora tu vai morar a 29 quilômetros de distância, a gente vai te indenizar e esse terreno que era seu agora vai ficar com a gente, do lado de onde a gente já minerava. Então, basicamente, abriram espaço para mais mineração. Onde é esse lugar? Minas Gerais. Esse rio que tá poluído ali pela floresta do Brumadinho? Foi da... Eu acho que esse é de Mariana. Mariana. Foi depois. Mas foi a mesma coisa, né? Rompimento de barragem, aí morre gente, impacta tudo. E assim, usam-se muitos produtos químicos para fazer mineração. E isso fica numa barragem justamente porque eles não têm tecnologia para poder tratar isso, de retirar esses produtos químicos. Então é mais fácil você criar uma grande barragem de lama e deixar aquilo ali quietinho. Aí exatamente isso, são os rejeitos da mineração que sobra, que vazou para a galera. Então assim, não sabe se o que tem ali na água do mar, na água do rio, na água que tu bebe, aí fala que trata, mas será que trata todos, para tirar todos os elementos químicos? Porque a gente viu que o tratamento de água que a gente tem aqui é bem básico, né? Aí, tipo, será que é a mesma tecnologia? Aí o pessoal já começa a não acreditar, de falar, não vou beber essa água aí, não. E só pensando em beber água, eu vi que falou de poço.
Vou mostrar uma notícia para vocês. Ó. Tribunal de Justiça determina que o uso de poços artesianos é proibido onde houver fornecimento de água encanada. Especialistas explicam quando a regra vale, quando há exceções e quais são as possíveis punições. Aqui, ó. Com isso, chega a fim a uma disputa jurídica, que já proibiu o uso de água de poço para consumo e higiene em locais onde existe a rede pública. Mas haviam decisões judiciais diferentes, né? E agora, tanto a Justiça quanto o Poder Executivo, né, determinam que, ok, né, é proibido. Aí o argumento deles é que a água subterrânea é um recurso limitado, vulnerável à contaminação, que exige controle rigoroso. Parece que descobriram a tecnologia poço ontem, né? Tipo, como se já não existisse há muito tempo. Ai, cara. Então é isso. Ó, tem algumas exceções, ó. Imóveis situados em área onde não haja o abastecimento público. Acho que todo mundo aqui está dentro de uma área que tem abastecimento público. Ou a grande maioria. Se já possui licença do órgão, também acho que não é comum a gente aqui na Baixada ir lá no INEA e falar, olha, estamos cavando um poço, vou fazer toda a burocracia para ter a licença do poço. Enfim, é só para vocês ficarem cientes aí de algo que eu não considero que tenha sido bom, né? Mas saibam que agora a justiça, além do poder público, proíbem poço para quem tenha rio mais saneamento levando água. Então vamos pro intervalo? Depois a gente volta.